sobre ter relação com outra pessoa, né? O sexo antes do casamento. Olha, o sexo é pecado até dentro do casamento, quando duas pessoas que não se amam, que se odeiam, fazem sexo só porque está dentro do pacotão, ter que transar. Aí o homem diz, vamos lá, agora é minha vez. Aí a mulher chega e diz, ai meu Deus, é a vez dele. Aí abre a perna e admite aquele ogro, ela implorando a Deus que aquilo acabe, que aquilo termine, que o cara vá logo, saia de cima. Prazer para ela nenhum, só quando ele sai de cima e dá um prazer, dá um alívio. Então, sexo e pecado, quem inventou essa história de sexo é pecado fora do casamento, essa invenção aconteceu no cristianismo católico de alguns anos, de alguns séculos para cá. E foi praticamente o cristianismo que introduziu essa culpa religiosa na humanidade, porque a Terra inteira, antes do cristianismo, que o cristianismo não começou com Jesus. O cristianismo começou com o imperador Constantino, há 1700 anos atrás, formou o que a gente chama de cristianismo. Em Jesus, você não vê o assunto ser levantado. Você vê Jesus chamar as pessoas a se amarem com fidelidade. De modo que o que caracteriza o casamento para Jesus é algo totalmente diferente. Por exemplo, lá em João 4, tem aquela conversa de Jesus com a mulher de Samaria, à beira do poço, lá em Siquém. Não sei se você já leu esse episódio, de Jesus e a mulher samaritana. E eles começam a conversar, Jesus oferece para ela a água da vida. E é uma conversa um pouco ambígua, porque no texto grego, quando Jesus oferece a ela a água da vida, ele oferece a ela o esguicho da vida, que era a palavra usada para ejaculação. Era o ejacular da vida, aquela água que brotava intermitentemente. E quando a mulher ouve aquele assunto, daquele jorrar, daquele derrame de vida, daquela fonte contínua, mas que carregava uma espécie de ejaculação da eternidade para a vida humana, ela dá uma parada e diz, ué, eu vejo que tu és profeta. E faz uma pergunta a Jesus sobre a satisfação absoluta. Aí Jesus diz a ela, vai, chama o teu marido e vem cá. Aí o que ela diz? Ela diz, eu não tenho marido. Aí Jesus disse, é verdade, porque 5 maridos tu já tiveste, e esse que agora tu tens não é teu marido, mas chama ele. Ou seja, do ponto de vista da oficialidade do casamento religioso, com a bênção paterna ou familiar, a mulher já tinha tido 5 experiências que Jesus chamou de casamentos. E disse que esse que ela estava tendo agora, que não tinha nenhuma oficialidade, nem familiar, nem religiosa, nem de natureza alguma, era, todavia, a única coisa real que ela tinha, porque ela estava vivendo com um homem que Jesus achou que valia a pena chamar como marido para junto dela. Então você veja que no cotidiano de Jesus, esse tema do casamento, que para nós é uma coisa validada no cartório e abençoada na igreja, não existia, obviamente, de natureza e de forma alguma. 5 tu já tiveste, já foram, não são mais. Acabou. E esse que tu tens agora nem tem essa categoria validada pelas instituições validatórias que naquele tempo era no máximo uma família ou um culto religioso. Mas chama ele, porque é com ele que você vive. Então, sexo
ele não deve ser praticado por gente imatura, não deve ser praticado por gente inconsequente, não deve ser praticado de maneira apenas utilitária e objetica, não deve ser praticado por pessoas que não têm a menor consciência das consequências do significado de se abrir para uma outra. Porque quando a gente se abre para uma outra pessoa, sexualmente falando, você recebe essa pessoa e você dá a essa pessoa uma troca de energias muito intensa. As pessoas menosprezam o ato sexual, mas ele vem carregado de muita intensidade de troca psíquica, espiritual, emocional, física. Tem até um texto meu no meu portal, caiofabio.net, depois você vê lá, na lupinha, sobre uniões que contaminam. E existem muitas relações sexuais altamente contaminantes. Eu não estou falando de doença sexual transmissível, eu estou falando de doenças psíquicas transmissíveis, espirituais, comportamentais, às vezes de caráter. De modo que sexo não é pecado quando duas pessoas adultas, lúcidas, conscientes, fazem isso com o desejo e com a intenção de que aquilo não seja objeto, que não seja só um vapt-vupt, um flop-flop, que tenha mais do que simplesmente troca de secreções, que haja no coração, na mente, o desejo de uma continuidade, de conhecimento, de levar adiante, de experimentar a pessoa como gente. Por isso, na maioria das vezes, você não deve iniciar uma relação pelo sexo. O sexo deve ser aquilo que você dá como coroa de algo que já se tornou maduramente aceitável entre os dois. Já há um mínimo de afinidade mental, emocional, espiritual e de confiança para você permitir que alguém entre em você e para você se permitir engolir outra pessoa. De modo que isso não é brincadeira, não é um tapinha de mão, não é uma saudação coronavírus de cotovelo que a gente toca para lá ou toca para cá. É íntimo demais, é o que a gente tem de mais profundo para praticar com uma outra pessoa e merece o devido carinho, o devido respeito, o devido amor e a devida consciência. Agora, chegar e dizer que se você não for ao cartório e não receber uma bênção religiosa, o sexo é pecaminoso, é mentira da religião. Mentira da religião. O sexo demanda consciência, não um papel num cartório. Ele demanda a submissão ao desejo de ambos, de tentarem juntos uma vida e uma relação que seja bonita na presença de Deus e dos homens. Isso é o que vale. Isso é casamento. Quem quer que tenha essa consciência, essa maturidade e essa experiência, está apto para viver a experiência sexual sem culpa. Tem que ter amor. É o amor e o batismo do amor. É, no mínimo, aquela alegria do encontro amoroso que pode, de fato, validar e trazer esse significado que transforma um ato sexual numa bênção. Numa bênção. O sexo é uma bênção. É uma das maiores bênçãos debaixo do sol, é o que diz o livro do Eclesiastes. O livro do Eclesiastes diz que tudo é vaidade aqui, tudo é vão, tudo é vazio. Vaidade significa oquidão, vazio. De modo que uma pessoa vaidosa, tanto mais quanto seja vaidosa, mais oca,
mais vazia será. E o mundo todo, os significados, os valores do mundo, o livro de Eclesiastes diz que são vaidades, são vazios, são oquidões sem conteúdo. Então vejam, o que de fato o livro de Eclesiastes diz que dá sentido à vida é o trabalho, é comer alegremente o pão, é beber gostosamente o vinho e é fazer amor com quem você ama. Essa é a definição do livro de Eclesiastes. No livro de Cantares também, que é um livro de amor. Você pode até achá-lo também no meu portal, no caifab.net, lá onde no link de cima está escrito livro. Se você entrar ali, você encontra um livro meu chamado Entre um Homem e uma Mulher, que eu queria muito que você lesse, sobre amor. A Bíblia fala do amor conjugal, uma perspectiva linda, aberta, livre, e não há uma alusão a um rito de casamento. Ao contrário, no livro você vê o rei querendo a mulher bonita, a sulamita, que porventura é apaixonada por um pastor anônimo, um pastor de ovelhas, mas é dele que ela gosta. E ele gosta dela. A própria Bíblia cria esse triângulo de desencontro na narrativa do livro de Cantares. E tem um outro livro meu lá que eu queria que você lesse, chamado Brincadeira de Gente Grande. Sexo é a verdadeira brincadeira de gente grande. Deliciosa brincadeira de gente grande. Se você esquecer de qualquer coisa dessas aí, pergunta ao Daniel que ele te indica tudo. O que ele está falando aqui? Para de escutar pastores e leia Jesus, é o que ele falou aí para você. Eu acho assim, para poder finalizar, eu queria que você falasse para mim também um pouquinho sobre a mulher sábia. Eu ainda tenho algumas... eu acredito que hoje eu estou bem mais sábia, mas o que é ser uma mulher sábia no dia de hoje? Não só no casamento, mas para as mulheres também que não estão casadas, né? Como eu. Você tem Provérbios 31, uma descrição de uma mulher empoderada. Não sei se você já leu lá em Provérbios 31. Já leu? A descrição da mulher empoderada. Olha só, vou ler para... Eu não sou de decorar as imagens que eu já li. Dependendo da hora que você ler, provavelmente eu te falo. Não tem problema. Não precisa decorar a passagem, basta guardar o princípio no coração. E aqui se diz o seguinte, sobre uma determinada mulher: que te direi, filho meu, ó filho do meu ventre e tal. É o conselho de uma mãe, por isso fica meio estranho, porque uma mãe às vezes queima a nora, que não é brincadeira. No entanto, o que ela diz sobre a liberdade da mulher que ele deveria buscar uma mulher livre. Isso a gente está falando de 3.000 anos atrás, é um conselho totalmente fora da hora, totalmente anômalo, esse conselho aqui. Hoje entra como uma luva na mão das mulheres, mas há 3.000 anos atrás era ridículo. Ela diz o seguinte: não deis às mulheres a tua força, ou seja, para com essa obrigação de que só porque a mulher é gostosa você tem que comer. Não deis às mulheres a tua força, nem os teus caminhos as que destroem até os poderosos. Não é próprio. Aí ela vai falando como o filho dela é um rei. Ela diz: você tem que ter mais sabedoria do que a maioria. Não se esqueça disso. Aí ela começa a descrever quem é essa mulher. Do verso 10 em diante ela diz: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede a de finas joias. O coração do seu marido confia nela. É uma mulher que só vale a pena para essa mulher ter um marido se esse marido confiar nela. Foi o que a minha mulher me falou quando a gente se encontrou. Ela disse: olha, eu não sou essa mulher virtuosa,
Mas uma coisa é certa, o teu coração pode confiar em mim. Você pode confiar em mim, de cima a baixo. Mulher virtuosa, quem a achará, o coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho, não tem uma contabilidade paralela dela, que ela vai tirando o dinheirinho, botando num lugar à parte, para fazer um pé de meia que ele não conheça, que ele não saiba. Não existe esse segredo vinculado ao ganho da casa, é de ambos, é dos dois, é da família. Ela lhe faz bem e não mal. Essa é a mulher virtuosa. Todos os dias da sua vida, ela busca fazer-lhe bem e não mal. É uma determinação dela viver para fazer bem aquela relação. Ela trabalha com isso em mente. Ela busca lã, ela busca o linho, ou seja, ela vai buscar força e trabalho para aumentar o ganho familiar. Ela, de bom grado, sem obrigação nenhuma, espontaneamente trabalha. Ela própria. E como o navio mercante, de longe ela traz o seu sustento. Ela não tem medo de sair de casa e de buscar o pão longe do ambiente imediato da sombra familiar dela. E ainda à noite ela já se levanta e provê mantimento para sua casa, dá instrução acerca do bom andamento da sua família, examina uma propriedade e não tem medo de adquiri-la se for um bom negócio, planta uma vinha com a renda do seu trabalho, ou seja, ela faz a sua renda aumentar, crescer, produzir, ela se veste com força, ela faz os seus braços com essa dignidade, ela percebe que o seu ganho é bom, que a sua lâmpada não se apaga nem de dia nem de noite, porque ela é lúcida e é entregue completamente a esse desejo de produzir o bem para si mesma, para o seu marido, para a sua casa, para a sua família, para tudo quanto lhe toca. Ela estende as mãos, ela própria, a iniciativa da produção. Ela tem mãos que não fogem do labor. Abre a mão ao aflito, ela é generosa. E ainda estende a mão ao necessitado que ela encontra. No tocante à sua casa, ela não teme a neve, o frio, o coronavírus. Ela guarda, ela faz o seu melhor, pois todos andam bem vestidos, bem cuidados, bem aparados. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. O seu marido é estimado entre os homens, é respeitado. Quando ele se assenta entre os amigos, todo mundo diz, aí está um homem bem-aventurado. Ela faz roupas, ela vende para os mercadores, ela está no mercado de trabalho, é o que se está dizendo em linguagem contemporânea. A força e a dignidade são os seus vestidos. Ela se veste com essa sobriedade. Não é o modo de vestir, nem a roupa, se é curta, se é comprida. Ela se veste com dignidade. Dignidade é que é o vestimento, não é o tamanho da saia, nem do short. E quanto ao dia de amanhã, ela não tem preocupações. Ela tem essa atitude de bom ânimo, é positiva. Ela sabe que vai prover, que vai dar certo. Fala com sabedoria. E a instrução da bondade está na sua boca, com naturalidade, atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Não come o pão da preguiça, ela está pronta para a produção, ela é diligente do fazer as coisas. Levantam-se os seus filhos e a chamam de bem-aventurada, e o seu marido a louva, dizendo, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu sobrepujas a todas, a todas, a todas. Essa é a mulher virtuosa, que com a graça de Deus você já é. E você está crescendo para todo dia se tornar
mais e mais, eu não tenho a menor dúvida, você não será uma mulher empoderada, você será uma mulher sábia, virtuosa, cheia de graça, porque a gente não está numa disputa de poder de homens com mulheres e mulheres com homens. A gente está na perspectiva de nós mesmos nos melhorarmos para nós mesmos. E quem for sábio o suficiente para entender e apreciar, vem que a gente conversa. Quem sabe a gente vai a algum lugar.